Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago e hoje damos início aqui no canal Tangram a uma série de vídeos com temáticas atuais. A primeira temática escolhida para darmos início a essa série, chamada Bate-Papo, é a temática da interdisciplinaridade. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. A primeira temática abordada aqui no nosso canal, na série Bate-Papo, não poderia ser outra, a não ser a temática interdisciplinaridade. E por que eu digo isso? Porque desde muito cedo, ainda na formação inicial, lá no curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Rio Grande, eu comecei a me aproximar dessa perspectiva, pela convivência com colegas de outras áreas, além da área da matemática, que eu estava inserido, pela própria convivência com essas pessoas. E eu comecei a me questionar sobre as possibilidades de um trabalho colaborativo, cooperativo, entre as diversas áreas. Ao me aproximar dessa perspectiva interdisciplinar, eu fui me familiarizando essa temática e comecei a construir projetos de ensino, pesquisa e extensão nessa perspectiva. Por isso, o primeiro vídeo é sobre essa temática, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, seja ele de pandemia ou pós-pandemia, é uma temática que tem muita relevância no cenário educacional pelas possibilidades que ela nos traz, tanto em sala de aula como até na própria compreensão da nossa vida enquanto seres humanos. É importante destacar que tudo que eu falo ou expresso, né, eu sempre busco deixar muito claro que existe uma teoria por trás daquilo que me constitui enquanto ser humano, enquanto professor, certo? A teoria que eu falo, que eu retrato, né, é a biologia do conhecer. E por que eu acho importante dizer isso? Porque essa teoria, segundo Maturana e Varela, ela nos diz que tudo que é dito por alguém. Toda reflexão faz surgir o mundo. Nessa perspectiva, o que acontece? Eu quero dizer para vocês que essa fala que eu estou produzindo para vocês, que eu vou produzir ao longo desse vídeo, é uma fala construída pelas minhas particularidades, pelas minhas experiências. E ela é uma fala diante de tantas outras falas que podem existir e que também terão que ser validadas de acordo com a perspectiva de cada sujeito. Ou seja, sintam-se muito à vontade para discordar daquilo que eu falo, para concordar daquilo que eu falo, né? E para que a gente possa estabelecer uma conversa sadia nessa perspectiva, certo? O diálogo é sempre a melhor opção para todas as demandas da nossa sociedade. Nessa mesma perspectiva, eu trago duas citações do La Rosa, né, que vêm bem ao encontro dessa perspectiva, dessa própria relação de compreensão de distintas outras verdades, né. O La Rosa, ele traz muito a questão da experiência, certo? Então, quando eu trago essa questão da experiência vinculada à biologia do conhecer, o que eu quero dizer? Que quando eu falo sobre alguma coisa, eu estou falando essa situação sobre essa determinada temática de acordo com as coisas que eu vivenciei, de acordo com aquilo que eu vivi, de acordo com as minhas experiências. E La Rosa diz exatamente isso, que duas pessoas podem ter vivenciado o mesmo acontecimento, mas a experiência de cada um ela é única. Então, por isso que é importante nós destacarmos exatamente essa perspectiva, que eu falo alguma coisa para vocês de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que me constitui enquanto professor, certo? Isso também é interessante para nos evidenciar que, embora nós sigamos caminhos pelos quais nós acreditamos serem os caminhos corretos, nós também temos que constantemente nos perguntarmos o que é o correto, certo? O que é correto para mim também é correto para o outro, né? E essa liberdade de nos perguntarmos, nos questionarmos, é o que nos faz viver enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos que nos fazem constituir a compreensão da própria humanidade, né? Quanto mais nos questionarmos, mais caminhos nós teremos a percorrer e mais bonita a nossa vida fica, certo? Dentro dessa teoria da biologia do conhecer, então eu trago duas perspectivas que me fazem compreender as coisas que eu penso e falo, certo? Que eu acho que é importante nós destacarmos isso aqui, antes de nós entrarmos sobre a perspectiva da interdisciplinaridade, né? Porque ela traz uma visão mais ampla sobre a própria perspectiva teórica que me faz pensar, né, que me faz escrever, que me faz agir dentro da sala de aula. A primeira perspectiva, né, é o caminho explicativo da objetividade entre parênteses, né? O que seria esse caminho? É um caminho que aceita e legitima as múltiplas verdades, certo?
É um caminho que valoriza o eu de cada sujeito. É um caminho que sabe dar valor à importância que cada um sujeito carrega, cada marca que esse sujeito é constituído. Já no caminho explicativo da objetividade sem parênteses, é uma visão única, é uma visão generalista, é uma visão que não aceita as múltiplas verdades, né? Existe uma única verdade e essa verdade tem que ser seguida, sem questionamento. Embora nós queiramos nós queiramos andar sempre pelo caminho explicativo da objetividade em parênteses, né? Nós sabemos que isso não é possível. Nós oscilamos cotidianamente entre um caminho e o outro caminho. Mas é sempre nessa busca do caminho explicativo da objetividade entre parênteses que nós devemos concentrar, né, o nosso pensamento, a nossa forma de viver. Nessa perspectiva, então, né, diagnosticada essa questão da compreensão de como eu me situo enquanto sujeito no mundo, eu trago alguns temas que eu acho importante nós destacarmos aqui, né, além da interdisciplinaridade. Por que isso é importante? Porque comumente nós vemos nas escolas alguma interpretação que não condiz com a teoria, né, com a teoria expressa sobre determinada circunstância. A questão da disciplinaridade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, né? O que cada termo significa? A disciplinaridade, como o próprio nome diz, é uma coisa disciplinar, certo? É uma temática que orienta a forma como nós comumente trabalhamos em sala de aula. Nós entramos em sala de aula, fechamos a porta, né, e discutimos as temáticas, seja da matemática, da história, da geografia, de forma isolada, certo? O que nós fazemos na sala de aula é de uma forma sem compartilhamento, uma forma desconectada de outras coisas que pudessem ter envolvidas na nossa própria sala de aula, nossa própria especialidade, no meu caso, a própria matemática, né? Então, eu trazia matemática, trazia o exemplo de funções, de números complexos, né? E não relacionava com outras áreas do saber. Isso é trabalhar de forma disciplinar. A questão da multidisciplinaridade, vou pular a interdisciplinaridade para deixar ela um pouquinho depois, para abrir caminho já para a transdisciplinaridade. A multidisciplinaridade é algo que nós comumente vemos também na escola. Muito você já deve ter ouvido falar sobre os projetos de ensino, né, em que a escola determina temas geradores para que os professores trabalhem. Por exemplo, o tema meio ambiente, né? A escola define que durante o ano de 2020, por exemplo, a escola vai trabalhar o tema meio ambiente. E todos os professores vão trabalhar suas disciplinas, buscando relacionar com essa questão mais voltada a essa temática. Só que não há um conversar entre as disciplinas. Ou seja, o professor de matemática trabalha com questão do meio ambiente, o de história vai lá e trabalha com outras questões do meio ambiente, o de biologia vai lá e trabalha com questões do meio ambiente, só que não existe um conversar nessa perspectiva, certo? Já a questão da interdisciplinaridade, que é o foco da nossa temática, ela é uma questão que vai muito além, né, da interligação entre duas ou mais disciplinas, certo? Uma perspectiva muito simplista seria dizer que a interdisciplinaridade é a junção de duas ou mais disciplinas em torno de uma perspectiva de aprendizagem. Mas a interdisciplinaridade, ela vai muito além disso, né? Ela vai construindo algo que nos faz compreender a condição da vida humana, certo? Ela é constituída através das parcerias. Não existe um trabalho interdisciplinar que não seja voltado na própria condição da parceria, do trabalho coletivo, colaborativo, certo? E abre espaço para conversar entrelaçando saberes, né? Na busca de um outro saber. Ou seja, então eu entrelaço diferentes saberes na busca da construção de um novo saber. A transdisciplinaridade, né, é algo que não há distinção, né, entre o que está sendo ensinado naquele momento. Eu considero como sendo um nível extremamente avançado do conhecimento humano. E que, embora utópico, né, não seja impossível, mas pela nossa condição de estrutura física, emocional, né, nós ainda estamos
um pouco distantes dessa transdisciplinaridade, né? Mas a interdisciplinaridade é o caminho que nos permite chegar nessa perspectiva transdisciplinar, certo? O movimento interdisciplinar, e por que eu falo em movimento? Porque é algo que é construído, né, por muitas mãos, é algo que está sempre se deslocando, é algo que tem que estar sempre pesquisado. Envolve, no meu ponto de vista, 3 elementos: o conversar. E o que é esse conversar? É abrir espaço para que os professores dialoguem e estabeleçam pontos de convergência entre as suas ciências. Isso envolve a questão da rede fechada de conversação, ou seja, envolve a questão da cultura, né? Uma rede fechada de conversação dentro da biologia do conhecer é entendida como sendo uma cultura, ou seja, a cultura escolar, né? Essa cultura ela tem que estar voltada nessa perspectiva de querer possibilitar essa aprendizagem de forma articulada, certo? E também um olhar sensível a essa perspectiva de compreensão de que se eu trabalhar com outros professores determinada situação, esse conhecimento que vai ser gerado através desse compartilhamento de ideias, né, vai ser um compartilhamento articulado, um compartilhamento que nos faz compreender nós, enquanto seres humanos, como seres que também são seres interdisciplinares. A ciência, né, a vida, ela não é disciplinar. Então, eu tenho que ter esse olhar de perceber, esse olhar, essa capacidade de olhar e perceber essa questão de voltar, né, de dar conta, né, de dar-me conta de que o mundo ele não é disciplinar. Então eu tenho que ter essa sensibilidade no olhar, né, esse olhar de compreensão de que se eu conversar com outras áreas e propor atividades interconectadas, né, essas atividades serão muito mais significativas na própria condição de aprendizagem do aluno. Falar de movimento interdisciplinar, né, eu acho que é importante trazer aqui a questão de que eu sigo a questão interdisciplinar através das leituras de Vani Fazenda, né? Quando a gente fala em movimento interdisciplinar, a gente não fala em modelos, certo? Porque não existe modelo interdisciplinar. Existem possibilidades, existem situações que podem gerar algo interdisciplinar. Por isso que traz essa questão do movimento, né? Porque não há algo predeterminado que diga assim, você vai fazer interdisciplinaridade desta maneira. Não, é através do pesquisado, né? Através do que a gente consegue compreender, através do conversar, é através das formas de compreensão do mundo, né? Através dos atos, né? E então é nesse movimento que nós conseguimos pensar a questão da interdisciplinaridade. Por isso que é muito complicado a gente dizer assim, ó, modelos de interdisciplinaridades, né? No meu ponto de vista, isso não existe. Nós temos possibilidades, ou seja, existe uma proposta interdisciplinar e a partir dessa proposta, a própria condição de percepção do que nós somos, nós temos condições de fazer enquanto professores, é que vai determinar aquilo que é possível fazer. Para que nós possamos elaborar, então, um projeto interdisciplinar, seja ele da escola, do professor, né, dos professores, eu trago alguns elementos. O primeiro é a questão da parceria, né? De novo, traz essa questão de que não existe um projeto interdisciplinar, uma atividade interdisciplinar, que não parta da parceria. Tem que ter essa questão de parceria mesmo, de conversar com os colegas, né? De estabelecer conexões, de estabelecer pontos em comum e de objetivos. A questão do desejo, né, isso fica muito claro em qualquer perspectiva de trabalho, seja na escola ou na universidade. Se eu não quiser trabalhar com a interdisciplinaridade, se eu for obrigado a trabalhar com a interdisciplinaridade, né, isso não vai dar certo. Então, eu tenho que querer, né, eu tenho que ter esse desejo de compreensão de que é uma coisa interessante, é uma proposta válida, né, então eu tenho que querer fazer um trabalho interdisciplinar, eu tenho que ter esse desejo, né, essa vontade. Também tem que pensar na identificação, né? Eu consigo me compreender, eu, professor Tiago, trabalhando com outras pessoas para determinada situação, né? Eu tenho que ter essa identidade, tem construção, pensar se eu tenho condições de me desenvolver nessa perspectiva, certo? Além disso, também envolve a questão da liberdade, né? Eu não posso ficar preso a um currículo escolar. Eu tenho que ter a liberdade de interrelacionar coisas. Eu tenho que ter a liberdade de conversar com outros professores, eu tenho que ter a liberdade de conversar com o meu próprio currículo de matemática, né? De não estabelecer que, por exemplo, frações
eu trabalho no primeiro ano, meus complexos eu trabalho no terceiro ano, né? Podendo trabalhar de forma articulada esses conceitos. Eu tenho que ter essa liberdade para que eu possa desenvolver o meu trabalho de forma mais sadia, mais autônoma, né? Que já é o próximo item, a questão da própria autonomia. Eu tenho que ter essa questão autônoma, eu tenho que ter essa relação de dar-me conta de que eu também sou fundamental na questão de proporção de novas parcerias, né? De novas conexões. Isso também envolve a cooperação, né? Ou seja, a questão de cooperar com o outro, né? Não simplesmente colaborar. É estar no processo constante, né? Estar cooperando, é estar numa parceria que se estabelece nessa conexão, certo? Então são elementos que, embora tragam de forma isolada, né, que estejam ligados de forma hierárquica aqui no ciclo, aqui, né, são elementos que não seguem essa lógica, não existe um início, meio e fim. São elementos que estão imbricados, né? São elementos que têm que estar na minha própria perspectiva de condição de compreensão da minha própria carreira, da minha própria formação, certo? São elementos que são essenciais e que eu tenho que compreender cada um deles, né, para que eu possa me desenvolver enquanto um professor que trabalha na perspectiva interdisciplinar. E ressalta a questão da parceria, né, como fundamento da interdisciplinaridade, quase como condição de sobrevivência do conhecimento educacional. Por que isso, né? Porque o que acontece? A gente precisa de tempo, né? Só que a vida ela é curta. E uma das principais dificuldades para o professor dentro da escola é o tempo, certo? Entretanto, quando a gente compreende um trabalho interdisciplinar como um trabalho que rompe as barreiras da disciplina, esse trabalho ele se agrega a outras vidas, não só a minha, mas a vida do professor de biologia, do de matemática, do de história, né? Ou seja, são várias vidas que nessa confluência fazem com que isso seja mais sadio e faz com que isso gere mais tempo também. Não é um desgaste único, né? Não é só um professor de matemática trabalhando matemática, uma perspectiva. São vários professores trabalhando nessa perspectiva, compartilhando saberes, compartilhando ideias, né? E construindo saberes de uma forma coletiva. Nessa questão da parceria, é preciso evidenciar algumas coisas, né? A questão do diálogo, ou seja, eu preciso saber conversar com o outro, eu preciso estar aberto ao conversar, né? Eu preciso me dar a oportunidade de escutar, né? O que o outro tem a dizer também. Nisso pode evidenciar também a questão da solidão, porque nem todos estão propícios a aceitarem um trabalho coletivo, né? A gente sabe que é muito difícil tu dialogar com outras pessoas, sabe que é difícil tu conseguir estabelecer uma conexão entre diversos pensamentos, diversas formas de pensar, né? Então nós também temos que estar abertos à questão do que pode haver sim a solidão. Eu posso propor um trabalho e ele não ser aceito pelos demais professores, mas isso não pode ser um motivo para que eu desista dele, né? Eu tenho que continuar tentando, porque se eu acredito que alguma coisa ela é válida, eu não posso desistir a partir do primeiro não, certo? Há também a parceria como complemento do pensar, né? Ou seja, a validação do que o outro tem a dizer, ou seja, o que o outro diz também é importante para a construção do meu próprio conhecimento, certo? Eu falo coisas e as outras pessoas também falam coisas. Então, essa conjuntura, né, ela tem que ser entendida como um complemento do meu próprio pensar. Eu tenho que estar nessa conexão de aprender com o outro, né, de compreender que o outro também diz coisas que eu também posso aprender com ele, assim como eu posso ensinar coisas para o outro, né. Isso tudo é um movimento de dar-se conta. Não é algo fácil. Eu preciso me dar conta das coisas que eu estou pensando em fazer. Muitas pessoas podem chegar para mim e dizer: Tiago, tu tens que trabalhar de forma interdisciplinar, porque a forma interdisciplinar é uma maneira que os alunos vão aprender de uma forma mais tranquila. Mas se eu não estiver aberto a isso, se eu não estiver compreendendo essa dinâmica, né, ou se eu não estiver aceitando o que o outro tem a me dizer também de uma forma de construção do meu eu professor, isso não vai dar certo também. Então, eu tenho que me dar conta, né? Ou seja, eu tenho que fazer tenho que compreender, né, as coisas que existem ao meu redor e aceitar ou não, né, de acordo com a minha própria vivência.
Para executar uma tarefa interdisciplinar, Ivani Fazenda diz que, antes de tudo, eu preciso me entender como sendo um sujeito interdisciplinar. Ou seja, um sujeito que faz parte de um mundo que não é um mundo disciplinar. Eu não sou o Tiago Matemática, eu sou o Tiago Matemática, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, né? Eu sou um Tiago formado por muitas e muitas e muitas coisas. Então eu tenho que me dar conta disso para que eu possa pensar na perspectiva interdisciplinar, de propor situações interdisciplinares, né, de uma forma mais relevante, né? Não existe o Tiago único, existe o Tiago formado por diversas correntes teóricas, né? Existe o Tiago formado por diversos pensamentos, existe o eu professor formado por diversos outros professores. Então, nessa perspectiva, é acreditar também que o outro é ou pode tornar-se um sujeito interdisciplinar a partir do dar-se conta, por exemplo. Nessa perspectiva, eu trago uma leitura que eu fiz e que eu tive o prazer de conhecer, que é a professora Ana Maria Varela, em que ela traz os sentidos da interdisciplinaridade, né? E ela traz o sentido da escuta, né, como aquilo que nos faz perceber a necessidade de escutar o outro, né? O sentido do desafio, que é o movimento de buscar não ser o mesmo todo dia, mas nos reinventarmos a cada instante, a cada dificuldade, né? Nós temos esse dom de nos reinventarmos, né? A questão, o sentido do desapego, né, que até nos assusta, e como é difícil nós pensarmos, né, nós abrirmos mão de alguma coisa que nos sustenta enquanto professores, né. É muito tempo trabalhando a mesma perspectiva disciplinar para, de uma hora para outra, eu pensar assim, bom, agora eu vou trabalhar de uma outra maneira. Isso é muito difícil, né, a gente abrir mão dessa perspectiva, né. Só que nós temos que acreditar como sendo algo fundamental, né. É delicado, mas é importante a gente abrir mão da nossa certeza, né? Que nós estejamos abertos a aprender, isso é muito importante. E também o sentido da humildade, né? Que é a capacidade de escutar o outro e estar disposto a aprender com esse outro também. Então, esses sentidos, né, de forma imbricada, né, eles nos fazem compreender exatamente a necessidade com que nós estamos vivendo hoje, né? A questão da escuta, do desafio, do desapego, da humildade, né? São sentidos que nos fazem nos compreender, que fazem nos compreendermos como sendo sujeitos que precisamos aprender dessa maneira, né? Ou seja, através da escuta, do desafio, do desapego e da própria humildade. Uma coisa interessante que Maturana e Varela trazem, né, é que quando nós afirmamos que temos uma dificuldade para fazer algo, existe por trás disso uma dificuldade no querer, né? Ou seja, quando a gente diz assim, ó, eu não sei trabalhar com aulas remotas, eu não sei trabalhar com interdisciplinaridade. Por trás disso, existe algo muito relacionado ao querer. Será que eu quero trabalhar com aulas remotas? Será que eu quero trabalhar com interdisciplinaridade? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Então, que emoções são essas que nos constituem enquanto professores nos momentos em que nós somos provocados, né? Como o momento que nós estamos vivenciando hoje. Fazer um trabalho, uma perspectiva interdisciplinar é a possibilidade de buscar a construção coletiva, ou seja, de um novo conhecimento para os próprios problemas da educação. Se nós temos problemas, a perspectiva interdisciplinar ela pode sim nos ajudar a superar esses problemas, né? Ou seja, a buscar com o outro, né, junto com o outro, uma forma de superação das dificuldades que nós enfrentamos. Interdisciplinaridade surge então como uma exigência natural da própria ciência, né? Como forma de compreender a nossa própria realidade, né? Ou seja, deixar de pensar, né, dentro da nossa caixinha, como a gente comumente diz, né, mas olhar para o mundo, né, e perceber que esse mundo ele é composto de diversas outras ciências e que essas ciências, se forem conversadas, né, de se estabelecer formas de conversa entre essas ciências, nós começamos a compreender a nossa realidade de uma maneira muito mais efetiva. E nessa perspectiva, eu trago algumas possibilidades também do pensamento para o trabalho interdisciplinar, né? E uma das coisas que eu trago, né, uma das metodologias que eu trago é a metodologia de projeto de aprendizagem de Fagundes Sato Laurino, né, que também eu conheci na minha própria graduação e que me acompanha até os dias de hoje, por acreditar que essa metodologia é uma metodologia que envolve professores, alunos, áreas, né, em torno de um objeto, né, de um objetivo em comum, né, que é a questão da aprendizagem. Então, por exemplo, assim, uma das experiências que eu tenho nisso, né, é quando eu não era nem professor ainda, eu era bolsista de um projeto,
e que eu fui para a escola trabalhar nesse projeto, vivenciava o cotidiano da escola, né, trabalhando com os diversos professores, e os alunos é que determinavam, né, ou seja, na metodologia de projeto de aprendizagem, o aluno é que determina a temática com que ele quer trabalhar, o que diferencia a metodologia de projeto de aprendizagem da metodologia de projetos de ensino, né? Os projetos de aprendizagem são os alunos que determinam a temática, os de ensino são os professores, a equipe pedagógica e demais membros da equipe diretiva, por exemplo. E quando eu fui para a escola trabalhar como bolsista, lá pelos anos 2006, 2007, não existia computador naquela escola, ainda era algo muito, nem celulares, né, essa conexão que nós temos hoje, né, é algo muito recente ainda, né, então é algo que a gente tem que valorizar, né, mas compreender que lá pelos anos 2006, 2007, né, aí nós não tínhamos essa conexão toda. E eu trabalhava muito com as enciclopédias, com os livros na biblioteca, né, o que nós tínhamos disponíveis naquele momento. E uma das temáticas que os alunos destacaram para construir seus projetos de aprendizagem, né, foi uma temática que, para mim, era extremamente nova, eu nem conhecia, né, essas aves, né, que são os flamingos rosados. E isso me marcou muito, porque eu tive que me desdobrar, né, sem ter os recursos que nós temos hoje, para buscar informações sobre essa temática que era relevante para a vida dos alunos. Eu não conhecia, mas os alunos que conheciam queriam aprender mais sobre a realidade, né, sobre como eram os flamingos rosados, como eles viviam, como se reproduziam, onde eles eram encontrados com maior frequência, né? Então, eu tive que buscar de acordo com aquilo que eu tinha disponível, que na minha época era uma biblioteca com poucos livros, né? E uma enciclopédia chamada Barça, que já estava bem defasada, né? Mas desenvolvemos naquela perspectiva, né? Então, quando a gente trabalha a perspectiva dos projetos de aprendizagem, né? Todas as áreas elas podem abordar isso, né? Então fica muito evidente a questão dos projetos de aprendizagem nessa perspectiva de que os projetos eles podem, mesmo sendo definidos pelos alunos, né? Os professores podem trabalhar de forma isolada, né? Ou seja, o professor de matemática trabalha sobre alguma questão estatística dos flamingos rosados, o de biologia trabalha com os flamingos rosados, né? Só que também existe a perspectiva, né, de que as áreas podem se conversar e trabalhar de forma articulada. Por exemplo, arte e matemática trabalhando a temática dos flamingos rosados. História e geografia trabalhando a temática dos flamingos rosados, né? Química, física e biologia trabalhando de forma articulada a questão dos flamingos rosados. E no que nós estamos vivendo hoje, né, de aulas remotas, em que serão muitas atividades voltadas, direcionadas para os alunos, né? Essa perspectiva de projeto de aprendizagem, né, na perspectiva interdisciplinar, pode ser, sim, uma forma de desenvolver, né, nossas aulas de uma forma remota, ou seja, um projeto envolvendo áreas, né, que essas áreas conversem, né, e que produzam conhecimento através da inter-relação. E para, já me direcionando ao encerramento, né, eu trago algo que, para mim, é algo de muito orgulho, que desde o ano de 2010 nós desenvolvemos na Universidade Federal do Rio Grande o programa Arte e Matemática, né, um programa que envolve, né, as áreas de arte e matemática de forma interdisciplinar, e que ele é formado por 5 projetos. Ele é um programa de extensão universitária, e esse programa engloba 5 projetos. O projeto de oficinas, o projeto de formação de professores, o projeto de grupo de estudos, o projeto de música e o projeto de vídeos. Então, no projeto de oficinas, nós desenvolvemos ao longo dos anos, né, oficinas sempre voltadas à questão interdisciplinar entre arte e matemática, onde nós trabalhávamos e trabalhamos ainda, né, a questão de sempre trazer artistas, né, e relacionar as obras desses artistas a questões presentes que são extremamente matemáticas, né, a questão de linha, ponto, reta, plano, né, os elementos básicos da geometria, a questão da rotação, da translação, diversos conceitos matemáticos, né, imbricados também aos conceitos da arte pelos artistas que nós escolhemos, né. Por exemplo, aqui nós temos um planejamento de oficina, né, que a gente trazia o público-alvo, os materiais, né, e, por exemplo, nessa oficina que eu trouxe para vocês ali, nós explorávamos questões relativas ao movimento do artístico pop art, às obras do artista Maurício Cornelius Etcher,
evidenciando suas relações com os conceitos de eixo, simetria, bidimensionalidade, tridimensionalidade no desenho, retas paralelas, transversais, vértices, faces, né, e tantas outras coisas. Então, através da construção de caleidociclos, por exemplo, né, nós vimos explorando esses conceitos que estão tanto nas áreas da arte quanto da matemática. Também trabalhamos muito a questão da formação de professores, com oficinas para os professores, né, rodas de formação em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. A construção da nossa orquestra escola, certo? Onde nós tínhamos a relação entre música e matemática, onde nós trabalhávamos toda uma questão da construção da aprendizagem da teoria musical, né, voltadas, e resultou também na construção de uma banda escola, uma orquestra escola, com os alunos da comunidade da escola, envolvendo a universidade, né, e toda a comunidade. A nossa participação efetiva, né, e afetiva também, em feiras do livro, em eventos da universidade, né, mostrando que arte e matemática podem sim trabalhar de forma interligada, interconectada, certo? Trazendo elementos de origami, de construção de sólidos geométricos, né, de obras de arte, mostrando a evidência, as relações existentes entre as áreas. Também trabalhamos com cursos de pintura, né, com os alunos, ou seja, onde ele trabalhava diversas questões da própria construção, né, até que nós chegávamos na construção das telas, né, os movimentos artísticos, as técnicas de pintura, as relações entre as questões de simetria, de retas, e de tantos outros conceitos da matemática também. Aqui mais trabalhos com os alunos, né, com alunos do ensino fundamental, trabalhando questões de mosaicos, a questão da proporção, da relação entre as cores, a questão da colaboratividade, da colaboração, né, são muitas mãos construindo o trabalho interdisciplinar, evidenciado por essa imagem, né, algumas produções, né, do grupo, tanto da FURC quanto da UFGD, que são livros, né, o primeiro aqui, a Possibilidades Interdisciplinares, traz oficinas e relatos, né, um artigo e relatos também, das experiências vivenciadas ao longo dos anos dentro do programa Arte e Matemática. O nosso livro aqui da UFGD, que foi um movimento que nós trabalhamos dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com oficinas em cidades daqui do Mato Grosso do Sul, como Dourados, Fátima do Sul e Rio Brilhante, né? Então trazemos relatos das experiências vivenciadas ao longo dessa Semana de Ciência e Tecnologia de 2017, né? Esses livros estão disponíveis no site do GPTEM. Quem tiver acesso, interesse, eles podem ser acessados lá, né? O do GPTEM, o primeiro livro, está no nosso site, mas tem um endereço para acessar o blog do Arte e Matemática, que vocês também podem ter acesso ao livro desenvolvido lá na FURG. E o mais importante, gente, que de tudo isso que eu falei, né, é que quando nós trabalhamos na perspectiva interdisciplinar, por essa metodologia, ela tem que ser valorizada a partir do que já existe na própria escola, assim como qualquer outra perspectiva de trabalho, né, que busque romper com o que já exista na escola, isso tende à falência. Então, nós temos que valorizar, né, tudo aquilo que já é culturalmente construído, tradicionalmente construído, trabalhado dentro da própria escola, certo? Ou seja, não é uma desconstrução chegar com a interdisciplinaridade e dizer assim, a partir de hoje vocês vão trabalhar com a interdisciplinaridade e acabou o assunto. Não, é buscar a partir daquilo que a escola já tem, né, daquilo que a escola já construiu, outras possibilidades, sempre valorizando essa construção cultural da própria escola. Então, isso é importante dizer, né, que a metodologia interdisciplinar, ela parte do diálogo, da colaboração, e funda-se, obviamente, no desejo de inovar, de criar e de ir além, né? Na arte de pesquisar, não objetivando apenas uma valorização produtiva ou material, mas, sobretudo, né, a questão da evolução humana, né? Ou seja, a questão da própria aprendizagem como uma condição humana, como uma condição favorável ao aluno. Aqui algumas referências, nosso canal. Então, pessoal, nesses poucos minutos, né, que eu trago essa perspectiva
interdisciplinar, nessas possibilidades, né, nessa ideia de construção coletiva. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse movimento que nos faz enquanto professores que buscam o trabalho interdisciplinar, certo? Estou aberto a sugestões, a críticas, a elogios, né? Fiquem à vontade para comentar o nosso vídeo, a sugerir temáticas que nós possamos abordar aqui. E agradeço a atenção de todos e nos vemos em uma outra oportunidade. Muito obrigado, abração. Tchau, tchau.